João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam-no no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvesse falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra que está na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Senhor, confiamos em Ti para interpretar e ensinar Tua palavra a nós. Sem Ti nada podemos fazer. Abra nossos olhos para contemplarmos um pouco mais das glórias do Senhor, de Seu amor pela igreja, de tudo que Tu és. Confiamo-nos a Ti e Tua palavra lida às Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Nós vamos buscar o suporte da graça do Senhor, avançar no encargo que temos tido nessas sessões. Quando no primeiro dia, juntos, nós lemos alguns versos, iniciando com o capítulo 12 de Êxodo, quando Moisés nomeia da parte do Senhor aquela noite da saída do Egito como sendo a noite do Senhor. Depois nós lemos um verso em João 13, no versículo 30, que diz que quando Judas saiu, era noite. E então nós lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz que entregaria aos coríntios o que também ele recebeu, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. E temos então entendido que essa noite em particular, ela é de extremo significado para nós como povo de Deus, porque o foi para o Pai e para o Filho. O que o Pai e o Filho experimentaram naquela noite de comunhão por um lado e de trevas por outro, é realmente inalcançável por nossos corações. É o mistério da comunhão do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. Agora o Verbo encarnado está mergulhado em aflição, em angústia, em tristeza, por um lado. Por outro lado, ele tem uma perspectiva tão clara do que aquela noite significa para o seu próprio coração. E quando estudamos esse capítulo 15 de João e também o 16, vamos buscar atingir essa meta, se o Senhor permitir, hoje pela manhã, nós vamos ver que há um misto muito claramente descrito no capítulo 16, de tristeza e alegria. As duas palavras aparecem mais de uma vez no capítulo 16. Tristeza e alegria. Então, por um lado, a hora do Senhor era uma hora de angústia. Poucas horas depois de ter falado o que nós acabamos de ler, nosso Senhor foi ao Getsêmani. Em continuidade. E no Getsêmani ele vai dizer, agora a minha alma está profundamente angustiada. Se nós lemos o capítulo 18 de João, que narra o Getsêmani com atenção, nós vamos ver, e usando os outros evangelistas que o relatam também com detalhes que João não registra, fica claro para nós que nosso Senhor recebeu um suporte particular quando ele estava no Getsêmani. Quando é descrita a sua aflição, como estando suando gotas como de sangue, é nos dito, amados irmãos, pelo relato, o texto em si, que fisicamente e fisiologicamente falando, nosso Senhor estava à beira de uma síncope orgânica. Nosso Senhor poderia ter partido do Getsêmani e não da cruz. Quando ele suava gotas como de sangue, isso é um fato completamente anormal. Nosso Senhor estava como homem à beira de um colapso. Então Hebreus 9 vai dizer que é por causa do Espírito Eterno que ele a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. É dito ainda em Hebreus capítulo 5 que ele se ofereceu com forte clamor e lágrimas àquele que o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Então, queridos irmãos, penso que quando o Espírito Santo deixou para nós registrados esses capítulos tão maravilhosos, é para que nós tenhamos, pela instrumentalidade dele mesmo, a oportunidade mesmo que tocar orlas de suas vestes e estar no limiar desse santuário que é a comunhão do Pai com o Filho. Esse é o santuário. Nós temos a oportunidade única, em João capítulo 17, de termos as portas desse santuário abertas. E nós ouvirmos o que o Pai tem a dizer ao Filho e o que o Filho tem a dizer ao Pai. Nós podemos conhecer o coração do Pai através do Filho
em João capítulo 17. Mas antes que nosso Senhor orasse, nesse momento secreto, único com o Pai, ele tinha algo a dizer para os seus discípulos. E é claro, nós sabemos muito bem, não apenas para os seus 11 discípulos, mas ao orar no capítulo 17, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então nós sabemos que quando esse santuário é aberto em João 17, a intenção do Senhor não era apenas mostrar algo para os seus discípulos pessoais, mas para os seus discípulos de todas as eras. Então, irmãos, nesses discursos finais do Senhor Jesus, são seus últimos discursos. Depois disso, ele apenas terá os 7 brados na cruz do Calvário. Aqueles 7 clamores também tremendos do nosso Senhor, antes que ele entregue seu Espírito ao Pai. Mas, afora esses 7 brados, nós então só temos esses capítulos de João para nos mostrar o significado dessa hora de trevas do nosso Senhor Jesus, essa noite em que ele foi traído. Então, nós já vimos que, em primeiro lugar, seu amor é profundamente exposto na noite em que ele foi traído. Como já dissemos, uma noite em que ele poderia estar completamente absorvido por causa dessas angústias, dessas trevas. Ele conhecia muito bem o que viria. Uma notícia, uma revelação antecipada já estava clara no coração dele. Ele seria escarnecido, ele seria cuspido, ele seria esbofeteado. Ele seria coroado com espinhos. Aquele, irmãos, que com um piscar de olhos poderia colocar todos os seus inimigos no nada. Quando ele estava no Getsemane orando e aquela escolta com Judas foi buscá-lo, algo inusitado aconteceu ali. O Senhor se adianta aos seus discípulos, porque ele tinha dito na sua oração em João 17, que aqueles que foram dados a ele pelo Pai, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, quando ele é buscado no jardim, como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ele se adianta aos seus discípulos, cuidando deles, guardando-os. Eu os guardei em teu nome, nenhum deles se perdeu. E ele se adianta e se apresenta àquela escolta e diz: a quem buscais? E eles dizem: a Jesus, o Nazareno. E ele diz: eu sou. E quando ele diz: eu sou, os guardas recuam e caem por terra. Por que isso? Para que fique claro, ninguém tira minha vida. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e tenho autoridade para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, irmãos, que Salvador é este que nós temos? Graças a Deus, nossa salvação veio do alto, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, que viveu uma vida humana tão simples e tão maravilhosa, que encontrou o segredo da sua vitória na sua comunhão com o Pai. Sabe, irmãos, o Senhor podia suportar a traição de Judas, ele podia suportar a negação de Pedro, mas ele não podia suportar a perda da face do seu Pai. Então, quando ele angustia no Getsemane, essa é a sua angústia. Ele disse no final do capítulo 16 de João: vós todos me deixareis só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Até quando? Até quando ele teria que dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado velaria a face do Filho de Deus. Mistério. Mas esse é o fato da cruz do Calvário. Então, nós estamos, com a ajuda do Senhor, buscando, pelo Espírito, tocar, mesmo que em orlas de seus caminhos, naquilo que significou a noite em que ele foi traído.
Então, no capítulo 15 de João, depois do Senhor ter lavado os pés dos seus discípulos e dado aquelas lições tão tremendas que nós já compartilhamos, depois de ele ter entrado no agora, após o que ele fez, lavando os pés dos discípulos, ele tem algo a falar, a ensinar. Então nós vimos ontem o capítulo 14, precioso capítulo. E agora no capítulo 15, antes que o Senhor volte a falar sobre o Espírito Santo, ele faz, digamos, como um pequeno parêntese, se é que podemos colocar assim. Embora essas palavras são realmente uma continuidade. E ele vai falar sobre o significado da nossa vida de união com Ele. O que ela significa. Esse é o tema de João 15. Na verdade, tudo que João escreve está debaixo desse tema. O tema do Evangelho de João é união com Cristo. O tema do Apocalipse é união com Cristo. Não são eventos, selos, taças, sinais, dragão, besta. É união com Cristo. As bodas do Cordeiro, cuja esposa já se ataviou. A nova Jerusalém que desce do céu. O tabernáculo eterno. O tema das 3 epístolas de João é união com Cristo. Uma das palavras prediletas de João é permanecer. Ele usa essa palavra na sua epístola, com apenas 5 capítulos, mais de 20 vezes. Permanecer. E essa é a palavra mais importante de João 15. Aí o capítulo começa. Então, logo após falar algo sobre o Espírito Santo, ele vai dizer que ele é uma videira. E ele é a videira que tem realidade. Faz parte dos seus discursos finais. Na noite de trevas, na noite em que ele foi traído, o Senhor quer dizer aos seus discípulos, como últimas palavras, que ele é uma videira, a videira, que tem realidade. E que eles estão unidos com ele de tal forma que videira e ramos se confundem. A videira não é uma árvore que tem tronco e galhos. A videira é uma trepadeira, um cipó, podemos dizer assim. Onde ramos e troncos se confundem, pois videira não tem exatamente um tronco. Eu sou a videira e vós os ramos. Você viu o que ele está dizendo? Quando você olha para a videira, você só vê os ramos. Eu sou a videira, vós os ramos. Eu neles e tu em mim. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Então você vê que o que ele diz em João 15 é uma continuidade do que ele já disse em João 14, no verso 20. Eu sou videira verdadeira. Por que ele acrescentou essa palavra verdadeira? Porque Isaías, capítulo 5, fala sobre a vinha, o cântico da vinha. Que o Senhor trouxe uma vinha do Egito, plantou-a num outeiro fertilíssimo, limpou-a, tirou as pedras, sachou-a, regou-a. Mas ao invés de produzir uvas boas, deu uvas bravas. A vinha é uma figura, a vinha como povo de Israel, prefigura a realidade da vinha que é Cristo. E até mesmo toda videira natural, a árvore em si, a parreira, a videira, ela é uma figura de nosso Senhor Jesus. Assim como o sol é uma figura. Quando nosso Senhor Jesus se mostrar de novo, acabou o sol. Porque Ele é o sol da justiça que trará salvação nas suas asas. E a Nova Jerusalém não precisa do sol para lhe dar claridade. Porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é sua lâmpada. A lua também terminará. Porque a lua é uma figura da igreja. Então a Nova Jerusalém também não tem lua para lhe dar claridade. Porque o templo de Deus, o santuário de Deus, será a comunhão dele com o seu povo. Isso é o que o sol e a lua tipificam. Então essa primeira criação será enrolada como um vestido velho, como diz Hebreus capítulo 1. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, quando nosso Senhor fala sobre videira verdadeira,
Ele está fazendo esse contraste e dizendo que até mesmo toda videira natural representa a ele. Elas também passarão, mas a videira que tem realidade é uma videira eterna. Então, irmãos, ele vai nos ajudar em João capítulo 15 a entender 3 relações. São muito importantes. Porque nós sabemos que há 3 relações aqui. Além de ser evidente ao ler o texto, há 3 parágrafos em João capítulo 15. Veja aí, o primeiro parágrafo onde começa. É o eu do capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Veja onde o outro parágrafo começa. Verso 12. O meu mandamento é este. E o terceiro parágrafo começa no verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que antes do que a vós, me odiou a mim. Então, esses parágrafos deixam muito claro que o Senhor está falando sobre 3 relações. Qual é a primeira relação? Versos 1 a 11. É a relação dos discípulos, não apenas dos 11, como já falamos, mas de todos os seus discípulos, com Ele mesmo. Ele é a videira, nós somos os ramos. Primeira relação, vida de união com Cristo. A segunda relação, relacionamento uns com os outros. Qual é a palavra, e a terceira relação, para completarmos o quadro primeiro? A partir do versículo 18, relação com o mundo. Relação com Cristo, primeiros 11 versos. Relação uns com os outros, segunda seção. E relação com o mundo, terceira seção. Qual é a palavra-chave para cada relação? Para a relação com Cristo, permanecer. Para a relação uns com os outros, amai-vos. Para a relação com o mundo, ódio, ou perseguição, oposição. Então, permanecer, amar e a ideia de oposição, ódio, se o mundo vos odeia. O Senhor quis ensinar os seus discípulos que essas relações são concretas e que nós experimentaríamos, se formos verdadeiros discípulos do Mestre, nós experimentaríamos o significado das 3 relações. Então, a primeira relação é a relação dominante. Se nós permanecemos em Cristo, nós iremos conhecer o que significa amar uns aos outros. E aí nós já temos João 13 para nos ajudar, que já estudamos. O que é amar uns aos outros. E se nós permanecemos em Cristo, inevitavelmente, não é porque queremos, não é porque procuramos, não é porque queremos voluntário, deliberadamente nadar na contramão, não. É porque se estamos em união com Cristo, inevitavelmente, nós experimentaremos o ódio do mundo, a oposição do mundo. E o motivo o Senhor vai nos dar no capítulo 16 muito claramente. E também aqui, mesmo nesse texto, ele já o explicou em síntese. Ele vai dizer, primeiro me odiou a mim. Ele está dizendo, tire os olhos de vocês quando vocês forem odiados, quando vocês forem perseguidos, porque não é por causa de vocês. Primeiro me odiou a mim. Então, irmão, o Senhor nos dá um segredo aqui, talvez mais tarde possamos voltar a isso. E o segredo é o seguinte, há nesse universo, há nesse cosmos, uma batalha pela vida. Sabe que batalha é essa? É uma batalha pela vida do Filho de Deus. Antes mesmo da criação, essa batalha já se demonstrou. Como? Lúcifer, o querubim da guarda ungido, criatura de Deus, cheia de sabedoria, cheia de glória, estava no Éden, jardim de Deus. Na verdade, esse Éden antecede o Éden histórico. Um querubim da guarda ungido.
E, por ser um ser criado livre, porque Deus não criou marionetes, então ele fez uma opção no seu coração. Ele viu algo da glória do Filho de Deus, o Logos eterno, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, João vai dizer. Ele viu essa glória. E como um ser criado de alta glória, dignidade, ele cobiçou, almejou aquela glória que pertencia unicamente àquele que é Deus, o Filho. O Filho de Deus, o Logos. Logos significa tudo que a Trindade é, tudo que a divindade é expressa em uma pessoa. E essa pessoa é o Verbo de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, nem anjos, nem ninguém. Deus só pode ser visto, só pode ser conhecido nessa que é chamada a segunda pessoa da Trindade. Né? Nas palavras da Bíblia, o Verbo, por isso ele se chama Logos, porque Logos é isso, Logos é expressão, onde Deus é visto, adorado, conhecido, tocado. Ele mesmo resplandeceu nos nossos corações, quando ele disse de trevas resplandecerá a luz, Deus mesmo resplandeceu nos nossos corações para iluminar-nos, a iluminação do conhecimento, da glória de Deus na face de Cristo. Unicamente na face de Cristo, em nenhum outro lugar. Ninguém vê o Pai, ninguém vê o Espírito Santo. Tudo que a divindade está expressada, manifestada na face do Filho. Então, quando Lúcifer, de alguma maneira, vê a face do Filho, ele cobiça essa glória. O soberbo ele é chamado. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. O soberbo, por excelência, com S maiúsculo, é Lúcifer. Ele ensoberbeceu o seu coração. Então ele foi adequadamente julgado por Deus. Então essa esfera de oposição se instala. Tudo mais é decorrência disso. Ele continua tentando a mesma coisa, porque ele é o usurpador. Ele continua tentando obter a glória que pertence somente ao Filho de Deus. Quando esse Filho glorioso e eterno se faz carne, o que acontece? Batalha pela vida de novo. Então, o inimigo levanta autoridades, levanta Herodes, para matá-lo ainda quando menino. E o Espírito Santo vai orientando seus pais, para que a vida do filho seja preservada. É assim que seria, são os eternos caminhos de Deus. Então ele dá sabedoria para José e Maria, conduz o seu filho para lá e para cá, Belém, Nazaré, Egito, né? Sua trajetória. Então ele é preservado, cuidado, 30 anos inicia o seu ministério, entra no Jordão para ser batizado, este é meu amado filho. Imediatamente depois o Espírito o toma para um confronto pessoal direto com o diabo. Mateus 4 e Lucas 4. Então ele é tentado como homem, não são tentações fantasiosas. Ele é homem. E ele está frágil, com fome. Então Satanás vai dizer, se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pães. Então ele mostra que a sua jornada como filho se baseia na submissão de sua vontade. Então ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Satanás o leva de novo àquele pináculo do templo. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui lá embaixo. Como está escrito, aos seus anjos dará ordens. De novo, Satanás tenta tirar o Senhor Jesus de novo de uma posição de submissão. Manda, ordena, aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Então ele vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois Satanás o leva a um alto monte e mostra aqueles reinos do mundo e a glória, veja, e a glória deles, desses reinos. E ele, Senhor Jesus, é homem. Então ele vai dizer, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares.
veja o que ele busca, sempre. E então o Senhor Jesus vai dizer, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então a vida do Senhor segue, e da mesma maneira, toda a oposição instalada contra Ele em todo o tempo. Uma batalha pela vida. Por quê? Porque, irmãos, o que Satanás busca é abater a glória do Filho de Deus. Então, como ele não conseguiu fazer isso quanto ao Filho mesmo, o Filho vai até o Hades, toma em suas mãos as chaves da morte e do inferno, é elevado até a destra do trono de Deus, e Satanás sabe de tudo isso. Pela Bíblia, pela história, pelos testemunhos e por tudo. Ele não é um ignorante. Então ele sabe que esse homem agora ocupa o lugar de maior glória. Essa glória pertencia ao Filho de Deus, apenas divino. Agora essa glória pertence ao Filho de Deus, homem. Que coisa mais maravilhosa. Então agora o que Satanás pode fazer? Agora ele vai pleitear contra a vida gloriosa do Filho que foi dada aos muitos filhos. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só, mas se morrer produz muito fruto. Ele do seu trono enviou o seu Espírito. E sabe como esse Espírito é chamado no Novo Testamento? Uma das suas designações? O Espírito da glória e de Deus. Pedro chama assim na sua epístola. Então esse Espírito da glória agora está nos filhos de Deus. E toda a criação geme, suporta angústias até agora, porque ela aguarda a revelação da glória dos filhos de Deus. Por isso toda a oposição de Satanás contra a igreja e contra nossas vidas. Nós não somos nenhum páreo para Satanás. Poderia nos destruir apenas com um toque de dedos. Ele não faz isso porque nós estamos em Cristo. E porque Cristo está em nós. Mas ainda assim, ele peleja e pleiteia contra a vida do Filho em nós. E quando falamos vida do Filho, nós estamos dizendo tudo que se refere ao Filho. Ele peleja contra a mente do Filho em nós. Ele peleja contra a vontade do Filho em nós. Ele peleja contra a beleza, a glória do Filho em nós. Para que o caráter do Filho, glória do Filho não apareça em nós, porque ele sabe que Deus, nos seus propósitos eternos, ele uniu a redenção da criação à aparição da glória dos filhos de Deus. Compreendeu, irmão? Então, por causa disso, Satanás peleja contra a glória dos filhos de Deus, porque ele sabe que a criação vai gemer e aguardar até que essa glória se revele. O seu desejo é que ela continue gemendo e sofrendo debaixo de seu domínio. Mas ele sabe que tem um elemento estranho aí, nessas esferas, chamemos assim, do seu domínio satânico. Esse elemento estranho se chama igreja. E ele sabe que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Então, irmãos, o Senhor Jesus, claro, o Filho de Deus, tendo todas essas coisas no seu coração, foi Ele quem estabeleceu todas essas coisas junto com seu Pai, né? Então agora Ele vai falar algo disso para os seus discípulos, para que eles estejam muito claros. E nós vamos ver que o capítulo 16, claro, ele segue o discurso do capítulo 15, porque ele vai mostrar melhor essas relações que são expostas no capítulo 15. Isso ele faz no 16. Então, embora nós não tenhamos condições de irmos a todos os detalhes, nós podemos receber muita ajuda nessas 3 sessões e vamos buscar começar por aí. As 3 sessões do capítulo 15. A primeira sessão, a chave, permaneçam, permaneçam, permaneçam. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Irmão, que coisa mais tola seria um ramo nessa videira, olhar para o fruto e achar que esse fruto provém dele.
Um ramo sensato, ele tem que saber que o fruto que está nele sim, no ramo, ele é consequência da vida, do vigor, da vitalidade da videira. A videira que tem realidade. Por isso o Senhor falou, sem mim, nada. E essas são 3 palavras de muito significado para toda a nossa vida em relação com o Senhor, que precisam ser gravadas fundo em nossos corações. 3 palavras. Sem mim, nada. Porque ela se aplica a todas as esferas de nossa vida. Marido, você quer amar sua esposa como Cristo amou a igreja? Sem mim, nada. Esposa, você quer se submeter ao seu marido como a igreja é submissa a Cristo? Sem mim, nada. Porque se fosse possível, nós teríamos que ter nos púlpitos psicólogos e não pregadores. E infelizmente a igreja tem aderido a essa ideia. Pregações de autoajuda, que só nos levam a mais dificuldades. Porque se nós precisássemos de autoajuda, não teríamos recebido a ajuda do alto. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra-chave na primeira sessão é permanecer. Louvado seja o Senhor. Ele sabe que esse é o segredo. O segredo. Agora ele vai usar 3 expressões aqui que também são muito bonitas. E era bom nós atentarmos para elas. A primeira e a segunda no versículo 2. Veja aí, parte final. Todo o que dá fruto, ele o limpa para que produza mais fruto. E no versículo 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sabe por quê? Isso segue aquela regra do nosso Senhor quando ele disse assim, primeiro a erva, depois a espiga e depois um grão cheio na espiga. Não é interessante? Então é assim que o Senhor trata conosco quando nós somos ramos na videira. O que Ele faz conosco? Ele poda. A ideia é essa aí, ou limpa, como está escrito. Nós estamos produzindo fruto, então não está bom não. O Senhor limpa para que nós possamos produzir mais fruto. Estamos produzindo mais fruto? Ainda não está bom não. Ele limpa mais para que nós possamos produzir muito fruto. Aí Ele vai dizer, e assim vos tornareis os meus discípulos. Porque a vida do Senhor é uma vida frutífera. Então, irmãos, como precisamos recuperar essa visão, esse entendimento de que nós fomos chamados com um chamado ascensional, um chamado progressivo. Para Paulo era tão claro isso, que homem maduro em Deus que ele era, já preso em Roma pelo Senhor, anos seguindo o Senhor, algo em torno de 20, 22 anos já seguindo o Senhor, com toda a visão que ele tinha, e as experiências, e o arrebatamento, e o terceiro céu, e a união com Cristo. Ele vai escrever assim aos Filipenses, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, vimos ontem, deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Que vida cativada era essa, vida de Paulo. Irmãos, que o Espírito Santo encontre lugar para cativar assim os nossos corações. Prossigo, prossigo, prossigo. Todo o propósito de nossas vidas é este. Nós temos profissão, trabalho, família, afazeres, filho para criar, para dar comida. Tudo isso são coisas secundárias. Nós temos um supremo chamamento, que graças ao Senhor nos acompanha, trabalhando para cuidar de filho, amando nossas mulheres, cuidando de nossos irmãos, trabalhando. Cristo em vós, a esperança da glória. Graças ao Senhor, essa comunhão com Ele é uma questão espiritual. Não é uma questão apenas consciente. Nós podemos e devemos manter a nossa comunhão com Cristo, mesmo que nós estejamos conscientemente aplicados a um afazer qualquer que requeira nossa atenção. Porque a nossa comunhão com Ele está em um nível espiritual. Então nós fazemos isto ou fazemos aquilo nele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Graças ao Senhor, porque isso é uma realidade espiritual. Então é isso que o Senhor quer nos ensinar em 11 versículos. Então, caráter progressivo, esse permanecer. Fruto, mais fruto, muito fruto. Outra coisa importantíssima nessa sessão. Atente bem. Nosso Senhor está nos dando mais um segredo. Veja qual. Ele começa dizendo, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Cristo em nós, nós em Cristo. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Aí nós podíamos ter uma pergunta, dizendo, mas Senhor, ajuda-nos mais. Como nós podemos permanecer em Ti? Nos ajuda de maneira mais prática. Ele vai nos ajudar nessa sessão. Sabe o que Ele vai dizer? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Graças ao Senhor. Por isso Paulo vai dizer assim, que more ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. Irmão, será que há algum texto que se refira à vida humana do Senhor Jesus mais lindo do que o Salmo 40? Versículos de 6 a 8, que são pegos pelo autor de Hebreus e citados em Hebreus 10, de 5 a 7. Lembra-se o que diz lá? Escute, sacrifícios e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Dentro, em meu coração, agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. Dentro em meu coração está a tua lei, tua palavra. Isso foi o segredo da vida humana do nosso Senhor Jesus. Então Ele está nos ajudando da mesma forma. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós. Nós já vivemos, basicamente, 2000 anos, desde que o nosso Senhor foi ascenso ao céu. Desses 2000, metade é chamado de era da escuridão, era das trevas. Por quê? Porque a palavra de Deus foi trancada em mosteiros. E quando era pregada, a língua na qual ela era pregada não era entendida por ninguém. Esse é o desejo de Satanás. Quando o povo de Deus voltou do cativeiro babilônico, conforme registro de Neemias 8, em Neemias 8, Esdras e outros judeus se revezam pregando a palavra de Deus da alva até o meio-dia, em turnos. Sabe o que aconteceu? No final, o povo chorava ao ouvir a palavra do Senhor. Eles tinham essa palavra nas suas mãos, na Babilônia, nas suas sinagogas. A Torá estava lá, os salmos estavam lá, cantavam, faziam suas orações, liam a Torá, mas nada. Uma palavra morta, sem significado, sem impacto. Mas agora, quando o Senhor os trouxe para o cerne, para o centro de sua vontade, de seus desejos, que estavam ligados a Jerusalém, o altar, o templo, o serviço, tudo aquilo que honrava ele, seus oráculos. Então agora sim. Então agora o livro da lei foi aberto e, diz o texto, e davam explicações à medida que se lia, para que se entendesse o que se lia. Sabe por que isso? Antes de Daniel, o povo só conhecia hebraico. Na época de Daniel, conviveram duas línguas, hebraico e aramaico. Após Daniel, o povo só conhecia aramaico. Perderam completamente a noção do hebraico. Então, durante o período de Neemias, a Torá está em hebraico. E o povo não entendia hebraico, entendia aramaico. Porque Neemias é posterior a Daniel. Então eles tiveram que tomar a Torá em hebraico e pregar em aramaico, para que o povo entendesse o que se lia. Isso é muito interessante. Como o Espírito Santo realmente precisa recuperar, hoje, no seio da igreja, o valor, o sentido, o significado da palavra de Deus para os nossos ouvidos como igreja. Que necessidade, irmão. Quem pode fazer isso? O Espírito de sabedoria e de revelação. O Espírito Santo. Ele é quem tem esse ministério.
Ele vos ensinará todas as coisas. Ele me glorificará. Ele vos guiará a toda a verdade. Então, a primeira sessão nos ensina, em particular, essas lições. O caráter progressivo desse permanecer em Cristo, do fruto para mais fruto, para muito fruto, e o que significa permanecer nele. Permanecer nele, ele permanecer em nós, ele permanecer em nós é igual às suas palavras permanecerem em nós. Então nós somos chamados a amar sua palavra, conhecer sua palavra, guardarmos sua palavra, mesmo que você não entenda alguma palavra em si, e eu, que seja lida nas Escrituras, não importa. A palavra de Deus tem poder, vida e valor por si mesma. Então memorizá-la, guardá-la, estocá-la em nosso coração é vida, paz, poder, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, irmãos, uma outra frase que é usada nesse aspecto do permanecer aqui em João 7, aí passaremos para a próxima sessão, é: permanecei no meu amor. Você encontrou ela aí? Então, olha essa sequência: permanecei em mim, que as minhas palavras permaneçam em vós, permanecei no meu amor. O que permanecei no meu amor nos ensina? Irmãos, vamos nos guardar, essa é a lição, de qualquer coisa que esteja ofuscando a nossa relação de amor com o Senhor Jesus. Tudo e o que quer que seja. E quero dizer para os irmãos, muitas vezes o próprio conhecimento teológico ofusca o nosso amor pelo Senhor. Guardemo-nos, guardemo-nos. Certa vez, uma história verdadeira, um professor de um centro de instrução bíblico, ele era especialmente notado pelos seus alunos, no meio dos outros professores, por causa do seu impacto, sua vida, sua devoção. Tocá-lo, de alguma maneira, era diferente de tocar outros professores. E um dia, um grupo de alunos, lá nas suas traquinagens, ele resolveu que ele iria descobrir o segredo daquele professor. E essa história é verdadeira. Sabe o que ele fez? Pouco antes do professor terminar a aula, ele saiu da sala e foi à sala do professor. E lá ele se escondeu num cantinho ali, atrás de um armário. E ele viu esse professor chegar. Esse professor chegou com 3 livros enormes debaixo do braço. Terminou a sua aula. Chegou, sentou na sua cadeira, na sua escrivaninha, tirou seus óculos, colocou os 3 livros enormes em cima da mesa e disse assim: "Oh, Senhor, obrigado, porque ainda podemos ter uma comunhão tão doce." Esse era o segredo daquele professor. Uma meninazinha, história também verdadeira, 13 anos. Ela usava um colar em seu pescoço com uma caixinha. E vivia uma vida muito bonita diante das suas colegas. Uma menina tão nova, uma adolescente. Então um dia uma colega perguntou para ela: "Qual é seu segredo?" Então ela abriu aquela caixinha que ela trazia no seu colar. Dentro da caixinha havia uma fita de papel. E ali estava escrito: "A quem não havendo visto, a mais." Que nada ofusque a nossa relação de amor com o nosso Senhor Jesus. Permanecei no meu amor. Não é questão do nosso amor por Ele, é questão do amor dele por nós. Não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Enquanto Pedro confiava no seu amor pelo Senhor, o que aconteceu com ele? Negou o Senhor. Para que ele compreendesse que a relação dele com o Senhor seria determinada pelo amor do Senhor por ele. E que o amor dele seria uma reação ao amor do Senhor. Não é assim conosco, irmãos? Irmãos, naquelas cartas às igrejas da Ásia, no Apocalipse, há uma que nos chama muita atenção. Muita. E não é Éfeso. Não é Éfeso. Por mais linda que seja a carta de Éfeso, ou para Éfeso, é Laodiceia. Sabe por que Laodiceia nos chama atenção? Porque no registro,
A única igreja para a qual o Senhor literalmente disse que Ele a amava foi Laodiceia. Uma igreja que era morna, soberba, olhando para si mesma e achando que era rica, abastada, que tinha todas as coisas, mas verdadeiramente era pobre, era miserável, era cega, nua. Nosso Senhor disse assim para Laodiceia: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ah, irmãos, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Graças ao Senhor. Permanecei no meu amor. Irmãos, quando o Espírito Santo nos leva a realmente tocar o significado do amor de nosso Senhor, ah, que maravilha! É por causa dele habitar em nós, o Espírito Santo, que ele gera em nós uma resposta de amor ao Senhor. Então nós reconhecemos que isso que nós chamamos de amor por Ele. Há cânticos tão lindos que falam sobre do nosso amor pelo Senhor, não é? Maravilhosos mesmo. Graças ao Senhor por eles, escrito por homens que amaram ao Senhor. Mas sabe por que nós apreciamos esses cânticos? Não é porque registram o amor desses irmãos ao Senhor. Cada cântico que nós cantamos que registra esse amor de alguém para o Senhor, o que nós vemos ali é o imenso amor do Senhor por Ele ou por nós. Ó Senhor, eu amo a Ti, realmente amo a Ti. Sem Ti minha vida é vã. És formoso demais, cativante me atrais, tem riquezas que não findam mais. Não é lindo? Quem escreveu isso amava o Senhor. Por quê? Porque pôde experimentar o amor do Senhor por ele. Oséias 11. Eu vos atraí com cordas humanas e com laços de amor. Mas o que eles diziam? Se alguém é concitado a subir acima, ninguém o faz. Inclinei-me para eles como quem alivia o jugo de sua queixada, mas eles não quiseram. Irmãos, que aprendamos pelo Espírito a permanecer no seu amor. Não é permanecer no nosso amor. Sabe o que é o nosso amor? Neblina. Cedo passa. Nós acordamos cheios de amor, almoçamos aborrecidos e deitamos com raiva. Mas o amor do Senhor, o amor do Senhor, o amor de Cristo nos constrange. Significa põe em cadeias e arrasta, é o que Paulo está falando, né? Então, o Senhor está nos ordenando, João 15, a permanecer no seu amor, a tirar os olhos do nosso amor e olharmos para o seu amor. À medida que fazemos isso, me permitam repetir, algo revoluciona dentro de nós. Isso chama amor por Ele. Mas é por causa do amor dele por nós. Esse amor profundo, esse amor extravagante, esse amor triunfante, esse amor que nos derrota. Faze-me um cativo teu e livre serei. Essa é uma outra frase de um hino do passado. Quantos hinos maravilhosos. Falando desse amor que venceu, esse amor que nos colocou aos seus pés. Irmãos, um dia esse universo verá o que significa esse reino do Filho do seu amor. E nós seremos os primeiros privilegiados, porque nós somos primícias nesse plano do Senhor. Sabe por que 1 Coríntios 13 diz que permanecem a fé, a esperança e o amor? Estes três, porém, o maior deles é o amor. Por quê? Porque fé é a convicção de fatos que se não veem e certeza de coisas que se esperam. Mas quando nós estivermos face a face com o Senhor, nós não teremos mais nada que se não vê e mais nada que se espera. Nós já teremos entrado na plena realização e na culminação de toda a nossa esperança. Então não haverá necessidade de fé e nem de esperança. Porque a fé é um rio, a esperança é outro rio, e os dois desaguam em um rio, que se chama amor. Então o que é amor? Amor é a plenitude da fé
e a consumação da esperança. Louvado seja o Senhor. Permanecei no meu amor. Depois, na próxima sessão, versos 12 a 17. Nosso Senhor, vamos só citá-la, nosso Senhor vai falar sobre amar uns aos outros. Então não é preciosa a sequência? Primeiro, permanecei no meu amor, disse o Senhor. E agora sim, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Porque nós não temos a menor condição de amarmos uns aos outros, conforme o Senhor demonstrou o que isso significa. Como eu vos amei, diz o Senhor. A não ser que permaneçamos no seu amor. Porque amor é via de mão única. Ó irmãos, nós nunca experimentaremos a plenitude desse amor, a plenitude, enquanto estivermos nesse corpo. Não. Sabe por quê? Existe uma motivação, e foi o pecado que fez isso. Ele foi tecido nessa urdidura e trama do nosso tecido moral. O pecado entrou lá no fundo, em todos os níveis. Então, irmãos, enquanto estamos nesse corpo, tudo que nós fazemos, tudo que procede da motivação do nosso coração, é via de mão dupla. De alguma maneira, nós sempre estamos buscando obter alguma coisa diante do que fazemos. Sempre. Algumas vezes fazemos isso escancaradamente, outras vezes fazemos sutil e ocultamente. Mas estamos sempre atrás de benefícios. Aquela filosofia, né, que foi tão combatida, essa infeliz filosofia desse indivíduo, que disse que o que importa, afinal, é se levar vantagem em tudo. E depois que ele disse isso, tanto foi combatido, né? O que ele disse é só a verdade do coração do homem. Esse é o coração do homem. Quer nós busquemos essa vantagem declarada ou ocultamente. Esse é o nosso coração. Então, a não ser que o Espírito Santo trabalhe fundo mesmo em nós, nós nem sequer tocaremos o que significa amor, despido. Deixe-me contar uma outra história verdadeira. Uma mulher tinha uma irmã em Cristo, tinha um marido não cristão. E ele foi infiel com ela por diversas vezes, com diversas mulheres. E ela entendeu do Senhor que ela não deveria colocá-lo para fora de sua casa. Ela o amava. E ele não suportou esse amor. Finalmente ele foi embora, viver a vida como queria. Alguns anos depois, ela encontra esse homem. Ele estava com uma enfermidade severa e caído na rua. E ela, quando o viu, estranhou. Não acreditou que fosse o seu ex-marido. Então ela se chegou a ele, viu que era ele, chamou pelo nome dele e disse assim: você quer voltar para casa? Eu quero cuidar de você. E ele aceitou voltar para a casa dela. Cada banho, cada ferida que aquela mulher curava, para esse indivíduo era um escândalo de amor. Porque agora ele era um trapo jogado na rua. E ela pôde, pela graça do Senhor, expressar para ele o que significa amor. Lembra o que diz um dos profetas? Um dos profetas quer registrar esse amor do Senhor e diz assim: quando eu encontrei vocês, meu povo, Israel, vocês eram um aborto à beira do caminho. Ainda se revolviam no seu sangue, mas eu os tomei, lavei, cuidei. Esse é nosso Senhor, esse é seu amor. Então, a próxima sessão vai nos ajudar nesse assunto do amar uns aos outros, porque é consequência do permanecer no seu amor. Então o Senhor está dizendo, nos norteando, dizendo: amem-se, amem-se, porque se vocês não se amarem não adianta nada. Não adianta palavras, não adianta reunião, não adianta teologia, não adianta estudo bíblico, não adianta cantar, não adianta nada. Novo mandamento eu vos dou, que vos ameis. Aprenda a viver uns para os outros, aprenda a cuidar uns dos outros, aprenda a olhar o interesse uns dos outros, aprenda a socorrer uns aos outros. E essa então é a segunda sessão. E depois a terceira sessão, o Senhor vai falar do ódio ou da oposição. E aí nós vamos passar por ela para podermos entrar nos minutos finais no capítulo 16.
Quanto a essa seção da oposição, nós já lemos o texto no início. Então, ontem nós já nos lembramos, vou só citar novamente para que você possa meditar no que significou essa oposição, por exemplo, para Moisés e Noé. E quando você lê Hebreus 11, 7, que se refere a Noé, e a partir do verso 20, que se refere a Moisés, então você observe os verbos importantes que são usados lá, para que se possa entender bem o que significa esse ódio ou essa oposição. Quanto ao ódio, o mesmo é verdadeiro do que nós acabamos de falar quanto às nossas motivações. Muitas vezes esse ódio é declarado, muitas vezes esse ódio é sutil, é oculto. Mas o fato é que se nós estamos vivendo vidas sadias com o Senhor, nós o experimentaremos, de uma maneira ou de outra. Então, além do texto de Hebreus 11, a experiência de Noé, a experiência de Moisés. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele preferiu, olha as escolhas, preferiu. Nós temos que recusar, nós temos que preferir, a escolha é nossa, ninguém vai fazer por nós. Ele preferiu ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque ele contemplava o galardão, ele aguardava essa cidade que tem fundamentos, ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Tudo isso está ali no relato de Moisés. Agora, um texto mais sobre esse assunto de oposição que eu acho que muito nos ajuda. E aí vamos seguir no restante para o capítulo 16, rapidamente. Segundo aos Coríntios 2, tem um texto impressionante sobre esse assunto de oposição. Segundo aos Coríntios 2, de 14 a 17. É um texto conhecido. Mas ele tem um pano de fundo que não acho que seja tão conhecido nosso. Então vamos procurar explicá-lo. Aquele texto diz assim: graças, porém, a Deus, que sempre nos conduz em cortejo triunfal. É a palavra lá. Agora, para entender o versículo, Paulo continua dizendo assim: e manifesta por meio de nós a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Agora escute bem. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, os que são salvos, aroma de vida para a vida. Para com aqueles que são os que se perdem, cheiro de morte para a morte. E aí Paulo tem uma pergunta, no fim do verso 16, veja aí. A pergunta é: quem, porém, é idôneo, qualificado, habilitado, suficiente, significa a palavra aí, para estas coisas? Que pergunta é essa? Porque ele está dizendo que à medida que a nossa vida cresce na relação com Cristo, permanecei em mim, minhas palavras permaneçam em vós, permanecei no meu amor, nós vamos tendo um duplo testemunho. Preste atenção, irmão. Agora vamos ao pano de fundo para entendermos que duplo testemunho é esse. E o pano de fundo é o seguinte: Paulo falou, Deus em Cristo sempre nos conduz em cortejo triunfal. Esse é o pano de fundo. Funciona assim: quando um conquistador romano qualquer conquistava mais um povo, aquele enorme séquito dos romanos, do Império Romano, então eles faziam um desfile pela Via Ápia, que era aquela via de principal acesso a Roma. E eles faziam o desfile com o general conquistador à frente e os conquistados atrás a pé, andando como povo cativo. Dentre esse povo, haviam sacerdotes pagãos romanos, não dos povos conquistados. E esses sacerdotes romanos, eles ofereciam incenso ali nos seus incensários. Por quê? Eles estavam oferecendo aquela vitória aos deuses. Compreendeu isso? Então eles vinham com seus incensários, os sacerdotes pagãos. E o que aconteceu ao final desse desfile? Seria decretado que os líderes, preferencialmente, desse povo conquistado, seriam imolados, mortos. E alguns desse povo conquistado seriam libertos. Um bônus, um prêmio para eles, de alguma maneira.
Então, quando Paulo faz referência ao cortejo triunfal em Cristo, ele está pensando nessa figura. Ele está dizendo, esse aroma que exala de nós como perfume de Cristo, significa para uns reprovação, morte. Mas significa para outros libertação e vida. Não é interessante, irmãos? Se nossa vida está crescendo no Senhor Jesus, esse duplo testemunho tem que ser real. Outras vidas estão sofrendo o impacto de nossas vidas e sendo ganhas para Cristo. Graças ao Senhor. Mas outras vidas estão sofrendo impacto de nossas vidas e estão sendo reprovadas por Deus. Talvez um exemplo muito interessante na Bíblia, muito interessante, seja no livro de Atos. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, prega em Atos capítulo 2. Aroma de vida para a vida. Por quê? 3.000 são salvos. E na outra vez, mais 5.000. Não é assim? Aroma de vida para a vida. Agora, quando Estevão prega, no mesmo poder, no mesmo Espírito, com a mesma visão, olha, irmão, o céu se abre para Estevão. E ele vê o Filho do Homem de pé, à destra de Deus, para recebê-lo, o primeiro mártir. Ou seja, Estevão estava cheio do Espírito Santo. Qual a consequência? Foi morto. Porque o testemunho de Estevão foi insuportável para aqueles opositores. Estevão recebeu o ódio do mundo. Então o Senhor quer deixar os seus discípulos claros, porque nós precisamos muito, irmãos, recuperar nos dias da igreja em que nós temos vivido, que antecede a vinda do nosso Senhor, tornar a recuperar essa nota. Precisamos, sabe por quê? Há um falso evangelho sendo pregado que exclui o sofrimento da vida cristã. E Pedro coloca na sua epístola, 1 Pedro, 5 capítulos, ele coloca sofrimento e glória como um par inseparável. E ele coloca de uma maneira linda, que só o Espírito Santo pode fazer, usando Pedro. Ele vai dizer que sofrimento é por um pouco, glória é eterna. Ele vai dizer, se necessário, por pouco tempo, sejais contristados por várias provações. Nós vamos recuperar de novo essa nota, irmãos, porque nós temos ouvido coisa tão estranha por aí, não é verdade? O sofrimento é ordem do dia na vida do cristão. Pedro vai dizer assim, em 1 Pedro 4, 12. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se uma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ele está sendo tão claro. O sofrimento para o cristão é ordinário. Ordem do dia, não extraordinário. E depois ele vai concluir a sua epístola. Sabe o que Pedro chama de breve tempo na sua epístola? O tempo que durar a nossa vida. Porque o salmista diz que a nossa vida é um breve tempo. Uns vão até 80 anos, né? Normalmente aos 70, alguns a 80. O que passa disso é canseira e enfado. Sabe o que significa isso? Nada. Um breve tempo. Sejais contristados. Agora ele vai dizer, sobre vós repousa, se sois injuriados pelo nome de Cristo. Oposição, ódio. Sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Ele ainda vai concluir o capítulo 4 dizendo assim, isso é tão normal para o povo de Deus que o juízo de Deus há de começar pela casa de Deus. Então o Senhor usa esses mesmos sofrimentos e pressões e aflições para apurar o ouro na sua casa. E Pedro fala isso também no capítulo 1. Aí ele vai terminar dizendo assim, 1 Pedro 5,10, ele diz assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Sabe o que significa fundamentar? Carta do Senhor por João à igreja de Filadélfia. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e o meu novo nome. Coluna no santuário, fundamentar. Então, nosso Senhor
quis advertir os seus discípulos sobre o engano de achar que segui-lo seria um caminho sem espinhos. As aves têm os seus ninhos, a raposa tem o seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Que lindo, irmãos. Que precioso Senhor nós temos. Quão maravilhosa foi sua vida, perseverante, determinada. Nosso Senhor, quando manifesta aquela determinação de ir para Jerusalém, sabe o que Isaías 50 vai dizer? Fiz o meu rosto como um seixo, uma pederneira. Isso significa ninguém ia dissuadi-lo. Ele iria até o fim para o cumprimento do propósito de Deus. Sabe o que mais diz Isaías 50? Que o servo do Senhor andou em trevas, sem luz nenhuma. E ainda assim confiou no Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Um capítulo maravilhoso, Isaías 50, que fala dessa hora que o Senhor está vivendo de uma maneira muito interessante. Se tivermos tempo, vamos examinar alguns versículos. Então, depois de falar com seus discípulos sobre esse ódio e o que ele significa, ele termina assim no versículo 26 e 27. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Abra comigo, por favor, sua Bíblia rapidamente. Lucas 12, versículo 12. Vamos ler o versículo 11 para vermos o contexto. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo como deveis responder, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Não foi isso que nós lemos em João 15? O Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim. Quando nós entramos pelo capítulo 16, nós vamos procurar destacar alguns aspectos aqui. Nosso Senhor, na sequência do que ele já então disse, nesse discurso da videira, ele diz assim no verso 1 do capítulo 16: Tenho-vos dito estas coisas. Quais? Num contexto maior, permanecei no meu amor, minhas palavras estejam em vós, amai-vos uns aos outros, mas sobretudo no contexto menor, imediato, ele está falando do ódio, da perseguição. Então eu tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. E aí nós nos lembramos, Mateus capítulo 11, quando aqueles discípulos de João Batista foram procurar o nosso Senhor e João estava no cárcere. Você se lembra? E João estava lá talvez meio confuso quanto à vida e ao ministério do Senhor, é ele mesmo, o Messias. Então ele enviou lá os seus discípulos a perguntar isso a ele. Você se lembra? Mateus 11. E nosso Senhor disse que eles respondessem a João assim: os coxos andam, os enfermos são curados, os cegos tornam a ver, mortos são ressuscitados. E, ele conclui, bem-aventurado o que não achar em mim um motivo de escândalo. Senhor, nos ajude nisso, irmãos. Para que nesses dias e nos dias que antecedem a volta do Senhor, mais nós experimentaremos pressão. Então que nós guardemos o nosso coração de escândalos no que se refere ao que temos que enfrentar por pertencermos ao Senhor Jesus. Não está nada errado, está tudo certo. Paulo vai dizer assim, a nossa cidadania, sabe o que é cidadania? É país de origem. Sabe onde você obtém passaporte? No país de origem. Então Paulo vai dizer em Filipenses 3:20, a nossa cidadania, a nossa pátria está nos céus. Nós estamos aqui de passaporte, aguardando a hora de voltar. Estamos na sala de espera da vida. Que o Senhor nos guarde de escândalos, de nos escandalizarmos dele.
como nós falamos, é a nossa ordem do dia. Ele está no controle. Ele vai usar essas coisas sobre nossas vidas, mas Ele vai usar nossas vidas para testemunho diante dessas coisas. Graças ao Senhor por esse privilégio. Então Ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso vos farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Não está muito claro o que nós já colocamos agora há pouco? Nós estamos sendo perseguidos por causa do quê? De nós? Do que nós somos? Do que nós fazemos? Do que nós falamos? Não. Isso eles farão porque não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Então eles são incitados pelo inimigo maior de Deus, porque a peleja é contra o Filho de Deus em nós. É contra o testemunho de Cristo em nós. Versículo 4. Essas coisas vos tenho dito para que quando chegar a hora vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Que interessante. Nosso Senhor se colocando como o protetor dos seus. Eu não precisava dizer antes para vocês que esses escândalos virão, que vocês serão mortos, vocês serão perseguidos, porque eu estava convosco. São maravilhosas essas palavras. Ele é o bom pastor, guarda, cuida, protege as suas ovelhas. Se algo viesse contra eles, ele iria dizer: é contra mim, não é contra eles. Foi o que ele disse em João 18. Se é a mim que vocês buscam, deixai ir estes. João 18, no Getsemane. Não é? Então, na noite que o Senhor foi traído, essa era a minha preocupação do seu coração, vamos nos lembrar. Na noite em que foi traído, ele se preocupou de nós nos escandalizarmos dele. Então orientou seus discípulos. Versículo 6. Pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Veja no versículo 20. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Quando? Quando eles ficassem sem o seu mestre. E o mundo, então, feliz, porque tinham exterminado esse que eles chamavam de o impostor, né? O mundo se alegrará, verso 20. Vós ficareis tristes, veja, mais uma vez essa menção. Mas a vossa tristeza, outra vez, se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, mais uma vez. Porque a sua hora é chegada, mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer. De novo, o contraponto aí. Que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também vós agora tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis para que vossa alegria seja completa. Então você vê que desde o verso 6 até o verso 24, você vai ver essas duas palavras, tristeza e prazer, ou tristeza e alegria. Então nosso Senhor estava, sim, claramente, com esses dois assuntos em seu coração. Ele tinha sua própria tristeza, ele seria rejeitado, escarnecido, cuspido, esbofeteado. Sobretudo, ele seria separado do Pai. A negritude dessa hora está ligada a esse ponto, não é os sofrimentos físicos do Senhor em primeiro lugar, embora tenham sido terríveis, horríveis. Mas não é aí que está o foco. O foco está ainda mais fundo, é na sua separação. Então ele vive essa última noite com essa perspectiva, à mão. Ele seria separado, algo que ele nunca conheceu. Separado da comunhão, velado do Pai. Separado da glória, separado do desfrute, separado da alegria. Então seu coração se enchia de tristeza, e também seu coração se enchia de tristeza pelos discípulos, porque ele sabia que eles viveriam dias difíceis. Eles se esconderiam, se trancariam com medo dos judeus, não é? Cheios de medo. Mas por outro lado o Senhor estava cheio de alegria, seu coração tinha alegria. Hebreus vai nos dizer, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz e não fez caso da vergonha. Está sentado à destra de Deus. Que alegria é essa? Alegria essa é o
cumprimento da vontade eterna do Pai. É ver o coração de seu Pai plenamente satisfeito. Porque agora haveriam muitos filhos participando da mesma comunhão que o Filho participa. Então não vamos colocar essa alegria em primeiro lugar na igreja, não. É maior que isso. Sua alegria é no Pai, na satisfação do coração do seu Pai. E a igreja é consequência disso. Então, concluindo, os versos finais do capítulo 16 dizem assim, verso 32: Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só. Duas frases interessantes. Me deixareis só. Não estou só. Se você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2, o versículo 25 até o 28 é uma citação do Salmo 16, que é um salmo profético sobre o Messias, sua morte e sua ressurreição. Atos 2, 25. Esse versículo que cita o Salmo 16 diz assim, preste atenção: diante de mim eu via sempre o Senhor. Ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Sabe qual foi o segredo do Senhor para viver, como já falamos, essa hora tão terrível de aflição que ele viveu? Está expresso aí, no Salmo 16, citado por Pedro em Atos 2. Porque Pedro, quando prega no Pentecostes, ele está dando um testemunho da vida do Senhor Jesus. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, com sinais, prodígios, milagres que ele executou no meio de vós, etc. Vós o matastes, o crucificaste por mãos de esníquos, ele ressuscitou. Então, aí no verso 25, ele cita o Salmo 16 para mostrar qual era o segredo da vida humana de Jesus. Então, guarda essas frases. Quando ele vai dizer, me deixarei só, mas também vai dizer, eu não estou só. Por quê? Atos 2, 25. Diante de mim, eu via sempre o Senhor. Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Sabe, irmão, há um versículo em Judas, a pequenina epístola de Judas, o versículo 6 daquele livro, daquela epístola. Lá diz assim, que alguns anjos não guardaram o seu principado original, mas abandonaram o seu domicílio. Então o Senhor o tem reservado sob trevas. Sabe o que isso significa? Já falamos sobre a rebelião de Lúcifer no início, e 1/3 dos anjos. Significa que quando essa rebelião aconteceu, e junto com ele 1/3 dos anjos, o que eles fizeram? Eles não guardaram seu próprio domicílio, mas abandonaram a sua habitação original. Muito possivelmente isso também se refere àquele fato de Gênesis, em que os filhos de Deus se uniram a filhas dos homens. Sim, muito provavelmente. Um assunto misterioso também. Mas o que importa para nós é que esses anjos e principados viraram as costas para Deus. E isso explica todo o seu caminho de perversidade, inclusive possuindo filhas de homens, como diz Gênesis 6. Qual o motivo? Viraram as costas para Deus. Não conservaram seu principado original. Abandonaram sua habitação, são as palavras usadas por Judas lá no verso 6. Quanto ao Senhor Jesus, o que nós temos? Exatamente o contrário. Diante de mim, eu via sempre o Senhor. Então assim, ele termina aí esse capítulo 16. Se o Senhor permitir, então, amanhã nós vamos tocar um pouco no capítulo 17 do Evangelho de João. Essa oração sublime. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a interpretação do Espírito, que o Senhor nos ajude a entrar, mesmo que pelo limiar que seja, desse santuário tão maravilhoso, para que nós possamos reconhecer o significado daquilo que estava no seu coração na noite em que ele foi traído. E assim, quando nós partirmos o pão, nós realmente possamos celebrar esse Senhor que nós temos. Aquele que deliberadamente enfrentou o que enfrentou, por causa de sua devoção ao Pai e por amor a nós, nosso fiel Salvador. Senhor, continue, irmãos,
falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, entregamos a Ti Tuas palavras e, confiados em Ti, nós Te pedimos que elas sejam para nós vida, luz, realidade espiritual, e abram para nós uma visão mais clara de Tuas belezas, de Tuas glórias, a glória do crucificado. Te pedimos isso em Teu nome. Amém, Senhor.